Olá, estudantes! Estamos de volta à série de temas de TCC e provavelmente essa aula é uma das últimas. Nós vamos falar de como buscar literatura para o desenvolvimento do seu TCC, mesmo que esses livros sejam muito complexos de achar, mesmo que seu tema seja muito difícil. E eu tenho um outro vídeo aí que eu falo, seu TCC é da NASA, né? Por quê? Porque tem temas que parecem ser da NASA, que a gente não encontra. E como que nós vamos fazer para desfragmentar isso tudo e buscar os melhores autores, a melhor literatura e sair com um TCC muito bem embasado. Essa aula é muito esperada porque é uma pergunta recorrente no canal. Eu não sei se eu vou lembrar de tudo, a aula é longa. Espero que você entre em estado aí de estudante, dá um silencioso no seu celular e preste bastante atenção que nós vamos pegar na prática. Então já vou começar. Então vamos lá para o meu computador. Vem comigo! Essa série tem mais 2 vídeos. Nós temos aqui como buscar o livro para o desenvolvimento do seu TCC mesmo com literatura complexa. Depois eu vou ensinar como você fazer citação indireta mais rápida, sem ficar usando o livro o tempo todo. E como você vai validar o seu tema. E chegando nesse estágio, será o último vídeo dessa série. Eu vou pedir seu apoio agora, né? Vou pedir para você curtir já. Se você não gostar depois no final do vídeo, você pode tirar a curtida. E comenta com a palavra do vídeo aí, que é desenvolvimento do TCC. Vai ajudar demais, tá bom? Então vamos lá. Olha só, primeira coisa que você tem que fazer é partir do problema, sempre. O seu problema, como eu falei nas outras aulas, você tem que saber recitá-lo. Então, acontecia muito de alguns alunos quererem minha orientação na faculdade, me parar no corredor e falar, professor, você me orienta no meu tema? Eu falar para a pessoa assim, qual é o seu tema? E a pessoa não saber. Eu perguntar qual é o seu problema e ele, peraí que eu vou buscar. Eu falei, então vai buscar. Então eu não interagia com aquele aluno, eu ia embora, continuava andando. Por quê? Se o aluno ainda não tem noção do que ele vai fazer, como que eu vou poder orientar ali, tirar uma dúvida dele ali? Então ele me parava no corredor para tirar uma dúvida, que eu não era o orientador dele. Então assim, eu não sou o orientador dele, mas com um problema em mão, você pode pedir ajuda para qualquer outro orientador, tanto da sua instituição quanto para fora, que ele vai poder olhar e vai poder te direcionar, tá? Bom, então vamos para as etapas. Bom, as etapas aqui primeiro você tem que descobrir a relação causal do seu problema. Depois você vai definir as palavras-chave que estão interligadas em cada ponto da relação causal. Depois vai descobrir os melhores autores. Mas professor, como eu faço isso? Eu vou explicar aqui para baixo. Descobrir os livros que eles publicaram e comprar, tá, gente? Olha, o que acontece muito aluno que não quer comprar livro. O aluno não quer ler os livros. Então, houve um outro vídeo que eu fiz que eu falei sobre como você vai lá dentro do Google Livros, busca uma citação para usar no seu texto. E aí teve uma pessoa que comentou, falou assim, professor, mas você não pede para a pessoa ler? Então assim, gente, isso é o básico. O básico, você tem que fazer leitura do que você vai citar, do que você vai informar. Então, se eu ensinei você a pegar lá um livro e fazer citação, você tem que ler. Professor, mas eu não tenho todas as visualizações do Google Livro para ler. Lê o que você pode, entende um pouco sobre aquele autor e saiba se você pode usar ele. Vamos supor que você esteja fazendo um trabalho sobre capitalismo, e aí você tem um trecho do livro lá de alguma coisa de Marx e Engels e você faz uma citação lá para embasar capitalismo de Marx e Engels. Você vai estar totalmente fora, totalmente errado e pode levar uma punição lá na banca. Então você tem que entender quais são os autores que estão trabalhando dentro daquela área para que você possa usar e argumentar, tanto a favor quanto contra, fazendo um contra-argumento, tá? Então é importante a leitura. Parece básico, mas é verdade. E comprar livro. Às vezes tem que comprar livro. Tem literatura que não tem jeito. Tem literatura que você tem que comprar livro. Professor, então a solução sua é essa? É comprar livro? Basicamente sim. Então como é que você faz? Você vai lá na disciplina que tem a ver com o seu problema de pesquisa, lá tem um plano de estudo. O professor já colocou lá literatura básica e literatura complementar. Tá ali. Então aqueles livros ali são básicos, inclusive eles devem ter lá na biblioteca da sua faculdade, tá bom? Então vamos lá. Então, importante, descubra pesquisas que citam os livros. Então é outra etapa. Então vamos lá. Primeiro passo é encontrar relação causal, né? Relação causal aqui. Vamos lá, para as strings. Nós fizemos nas aulas anteriores, então esse vídeo faz parte de uma série e eu fiz essas strings na aula anterior. Dá uma olhada na aula, todas as aulas estão aqui na descrição. Então olha só, dentro da causa, né, que é atividade lúdica, nós tiramos atividade lúdica, ensino, aprendizagem de crianças, recursos online, e dentro do efeito, que é a consequência disso aqui, tem inteligência emocional e efeito de isolamento. Aí a gente vai tirando, né? Atividade lúdica. Quais autores fazem isso? Você vai lá no Google
e vai colocar autores da e vai colocar o que você quer. Então vamos lá, vamos pesquisar aqui, pesquisar. Ó, autores da, e aí você vai encontrar, ó, os principais que apareceu aqui, ó, 2 autores que abordam o tema. Como é que lê esse nome? Vygotsky, nossa, e Jean Piaget, não lembro, Piaget eu acho, nossa, faz muito tempo que eu estudei isso. Então, você já encontrou aqui os autores básicos para você começar. Então, isso é pesquisa simples e básica. Autores como Vygotsky, aí você vai fazer como? Nós vamos botar o sobrenome e vamos colocar livros. Então, você vai dar 2 cliques e vai pesquisar isso aqui. Então, aqui, ó, ele já vai trazer quais são os livros que são dele. Então, aqui dentro, você vai ver o que tem a ver, né, com ensino-aprendizagem e tal. Você vai abrindo aqui e vai procurando quais são as obras dele para você poder comprar ou procurar, ó, psicologia e pedagogia, ó, pode ser uma possibilidade. Psicologia e pedagogia, ó, pode ser outra possibilidade. Então, você vai fazer isso com todos os autores, tá? Então, temos aqui o livro Jean Piaget. Nós vamos clicar aqui, vamos pesquisar. Ó, também temos vários livros, inclusive aqui, ó, Psicologia da Criança, já é um livro interessante para você comprar, tá? Então, são livros que você pode comprar, pode procurar se tem na sua biblioteca. Outra coisa que você vai fazer para entender um pouco sobre o autor é colocar o nome dele e biografia na frente. Então, você vai clicar aqui, pesquisar, para você entender um pouco da biografia desse autor. Então, ó, ele foi um psicólogo suíço, é importante entender. Revolucionou conceitos de inteligência infantil. Então, ó, muito interessante para o seu estudo. Faz uma leitura do Wikipedia, que sempre conta uma historinha, bom para você saber. Saiba quais foram os prêmios que ele ganhou, se ele ganhou alguma coisa, qual foi a formação dele, ele foi influenciado por pensamentos de quem. Então, você vai ter um histórico muito bom aqui. Pode acontecer da banca fazer perguntas sobre os autores. Acontece também, tá? Aqui embaixo tem mais algumas informações sobre o autor. Então, quais foram as contribuições dele? Então, você vai dar uma lidinha. Com isso daqui, você já vai ganhar muito informação sobre o seu tema. Então, a linguagem, o pensamento da criança, ó, causalidade, ó, causalidade é causa e efeito, tá? Física. Causalidade, causalidade, não é casualidade. Causalidade é o efeito, causa e efeito, causa-consequência. Causalidade física da criança, né? A representação do mundo da criança. Ele então fez muito trabalho sobre a criança que você vai precisar ter como base esse autor aqui. Então, primeiro ponto, já bate as informações, né? Ó, autores da atividade lúdica, autores do ensino-aprendizagem, aí não vai ter criança, né? Do ensino-aprendizagem. Autores de recurso, vai testando para encontrar mais e mais autores. Então aqui, ó, nós vamos na inteligência emocional. Autores da inteligência emocional. Então vamos lá, você vai pegar pela sua relação causal. Olha o tanto, tem Daniel Goleman, tem o Peter Salovey, John D. Mayer, conheço esse cara, esse autor. Eu já fiz um tratamento emocional no Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Então, conheço um pouco. Então, assim, vamos ver aqui o que você vai fazer. Então, você vai listar os autores que apareceram aqui para você, os que você acredita que tem mais relevância. E aí, você vem aqui e busca Daniel Goleman, livros. Então, pesquisa os livros dele. Ó, vários desses você pode comprar no Google Livros, no Amazon, tem lá que você pode fazer uma assinatura e tem acesso a diversos livros no Kindle, né? E aí você pode ir lendo e fazendo seu trabalho. Aí no final, depois você pode cancelar a assinatura caso, né, você não queira, porque lá você tem acesso a muitos livros. Então você vai pegar quais são os livros que tem a ver com o que você quer falar, tá? E aí, ó, John, vamos lá, D. Maia, livros. Ó, você vai encontrar os livros dele aqui e vai poder ler. É uma base americana, né? Então, talvez fique um pouco complicado para você fazer a tradução caso você não entenda de inglês. Rodrigo Fonseca. Isso aqui é uma indicação minha. Rodrigo Fonseca é o presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Ele tem alguns livros aqui, ó, esses 2 livros aqui. Eu tenho eles aqui, inclusive. E ele é um ponto de partida é uma indicação no seu TCC, é uma coisa nova. Ele tem um trabalho muito bonito com a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional.
Eu já fiz esse treinamento aqui, ó, Lotus Inteligência Emocional. Então, às vezes, você não está entendendo por que você não está progredindo, por que você está travado, você está se sentindo triste, não sabe por quê, talvez desmotivado, ou está entrando em alguma etapa de estresse, ou algum tipo de tristeza, né? Como é que fala? Estresse. Então, aqui, ó, olha resolução de situações psicossomáticas, ó, doenças psicossomáticas, carreira, consegue sair. E realmente, isso aqui é formidável. Depois você dá uma olhada aqui nos depoimentos dessas pessoas aqui. Eu assisto esse depoimento, eu sei do que ela está falando, eu me emociono na hora, porque o que eu passei aqui realmente é muito grande. Então, realmente, eu vi a inteligência emocional na prática. Eu já tinha ouvido falar de outros projetos de inteligência emocional, que você, no final, né, que geralmente tem 3 etapas. Uma é a quebra de crença, né? A segunda é a ressignificação e a terceira é a transformação por meio de algum impacto emocional. Então, geralmente em outros treinamentos que eu havia visto, essas 2 etapas iniciais sempre existem, né? E a terceira você vai caminhar em cima da brasa, coisa normal assim, né? Uma coisa de emocional, né? Mas o Lotus, ele tem uma coisa lá no final que realmente eu acredito que seja incomparável mesmo. Então, tá aqui a indicação, não estou ganhando nada para dizer isso, mas eu sou amigo do Rodrigo, o Rodrigo também fez aqui, nós fizemos reuniões aqui e eu ajudei a ele fazer a dissertação dele também. Então, tá aqui, do Rodrigo Fonseca, uma pessoa, a palavra para ele é extraordinária, tá? Então, vai lá dar uma olhada. Então, aqui tem o autor Rodrigo Fonseca sobre a inteligência emocional. Então, a partir desse momento que você fez isso, professor, eu não sei fazer essa relação causal. Como eu falei, tem mais vídeos aí na série que explica tudinho, tá bom? Então, o próximo passo é você entender quais são as questões básicas da minha pesquisa. O que eu vou buscar? Então, tenha em mente que você vai buscar papel da atividade lúdica na inteligência emocional. Então, ok, isso que eu vou buscar. Qual o papel da atividade lúdica segundo Vygotsky? Você entendeu? Então, você tem que responder essas perguntas. Qual o papel da inteligência emocional segundo Daniel Goleman? Qual a contribuição da teoria de Vygotsky para a educação? São perguntinhas que você tem que ter a resposta aqui para que você já desenvolva dentro do seu trabalho. Então, é importante que você já leia a sua literatura buscando responder algumas dessas perguntas, tá? Agora, vamos lá, teóricos. Quais são os principais os principais conceitos da teoria de... E aí você vai colocar o nome do autor, né? Então, vamos lá, Daniel Goleman. Então, você vai chegar e vai buscar. Primeiro você vai buscar esse texto. E aí parece como mágica, o Google entende o que você está caçando e ele vai te dar uma lista, ó, autoconhecimento emocional, controle emocional, automotivação, tal, autorresponsabilidade, né? Tem uma aqui que eu sei que é uma coisa que ficou muito na minha mente, autorresponsabilidade. Então, você vai olhar isso aqui, professor, mas talvez quando o autor é novo, eu não consigo encontrar essas coisas. Realmente, você vai ter que se aprofundar mais dentro do conteúdo da pessoa, né? Então, eu vou botar aqui Rodrigo Fonseca, que é um autor novo. Mesmo assim, ele tem muito conteúdo em vídeo também. Você pode dar uma pesquisada. Ó. Então, assim, o 21 a chave, ó, o livro dele. Então você consegue achar muita coisa quando você faz isso. Então, primeiro, qual é o ponto de partida da teoria de... Aí você vai lá, Daniel, e você vai colocar o autor. Isso aqui é para cada autor, tá? Que você vai fazendo. Então, vamos lá. Qual é o ponto de partida? Vamos ver. Então, ponto de partida, Daniel Goleman, que é o pai da teoria, elas podem representar um ponto de partida para desenvolvimento, o livro Daniel Goleman. Essa constatação é um ponto de partida. Então, ó, eu não consegui ver aqui de fato o que ele defende. Ok. Ó, ele defende essas emoções são fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo. Tá, ok. Então, você vai já tentando encontrar qual é o ponto de partida que ele começa. Então, isso é uma coisa que você tem que saber da teoria dele. Qual a linha de pensamento de Daniel Goleman? São coisas que você já tem que se perguntar para você ter certeza da pesquisa que você está fazendo. O modelo de Goleman, né, da inteligência emocional, é um conjunto de competências e habilidades fundamentais, 5 pilares. Ó, autoconsciência, capacidade de reconhecer suas próprias emoções, autorregulação. Então, você já viu que
a linha de pensamento dele tem uns pilares aqui que você pode usar dentro do seu TCC. Agora, o que defende, vamos lá, Daniel, isso aqui você está entendendo, eu estou fazendo com um, mas você vai fazer com todos que você encontrando ali na sua relação causal, tá? Então vamos lá. O que defende Daniel Goleman? Ficou famoso mundialmente por defender que lidar com as emoções é fundamental para o desenvolvimento do indivíduo. Ok, mais um esquema que você pode saber. O que é emoção para Goleman? Olha só que legal, tá vendo? Então, sim, tem muita informação aqui que você vai encontrando quando você sabe buscar direito no Google, né? O que diz a teoria de Daniel Goleman? Então, sim, você vai achar mais para uns autores, menos para outros, mas isso tudo força você a estudar. Goleman descreve a inteligência emocional como a capacidade da pessoa gerenciar suas emoções e tal. Muito legal. Então são bases teóricas que você tem que ter. Agora, como que eu encontro mais palavras-chave, né? Tudo isso, né, gente, eu uso muito nossa pesquisa de livros aqui do Monográficos para achar essas coisas. Então tem tudo aqui que você precisa, base teórica, né? Então se você botar aqui Daniel Goleman, aqui em base teórica na pesquisa, ele já faz essa pesquisa para você, tá vendo? Se você vir aqui e colocar autores, né, ele já busca informação, se você escrevesse um livro, materiais na internet. Olha, ele já encontra muito material para você estudar. Então, tudo aqui tem uma base teórica, né? Então, vamos buscar estudo qualificado para encontrar mais palavras. Então, eu direciono você para ir para esse link. É um local, um diretório de muitas pesquisas. Então, aqui você vai fazer uma pesquisa, você vai encontrar mais dados, mais palavras-chave, tá? Então, por exemplo, quer ver? Vamos buscar aqui estudos. Aqui tem estudos qualificados. Vamos botar aqui ensino, aprendizagem. Só para ter exemplo. Ele abriu aqui. Ó, ensino, aprendizagem. Então daqui, ó, ensino de botânica, não tem sequência de ensino investigativo, alfabetização científica. Ó, dá para tirar mais palavras-chave, tá vendo? Educação musical, inclusão, ensino remoto, ó, legal, ensino remoto que a gente está vendo online, né? Pedagogia da ruptura, pandemia, didática, rotação, deficiência visual, ó, a gente pode focar nessa área, né? Dependendo, e deixa eu ver mais o que, educação. Então, assim, você pode encontrar muito material aqui, né? Muitas palavras-chave, ó, Vygotsky, estudo bibliográfico, metodologias. Então, assim, tem vários materiais aqui para você se basear e encontrar mais palavras-chave para o seu estudo, tá bom? Com base em pesquisa e estudo qualificado. Agora, nós vamos partir para o seguinte. Para cada capítulo, você tem que pegar e listar suas bases. Então, você vai listar as strings e os teóricos, tá? Para cada capítulo. Eu vou mostrar aqui em 2, tá? Então, primeiro, você vai pegar atividade lúdica, strings, atividade lúdica, ensino de criança, aprendizagem de criança, desenvolvimento cognitivo, educação infantil. Foi o que eu encontrei quando eu pesquisei aqui, né, sobre atividade lúdica, ó. Então fiz esse processo que eu te ensinei aqui agora acima. Então eu encontrei outras palavras-chave, educação em saúde, alfabetização em saúde, eu encontrei lúdico, educação, recursos didáticos, educação infantil, desenvolvimento cognitivo, ó, tirei daqui, tá vendo? Então tirei mais palavras-chave que vão me forçar a estudar coisas novas. Teóricos. Então, quando eu busquei teóricos lá, que eu coloquei a atividade lúdica e autores, eu consegui esses teóricos. Então, eu sei que eu vou ter que buscar estudos e eu vou buscar também material desses autores principalmente. Então essa é a base teórica que não pode faltar para que eu possa falar do meu capítulo. Então é aconselhável aí de 3 a 5 autores por capítulo e eles podem se repetir, né, em um outro capítulo, não tem problema. Mas aqui você vai ter uma base teórica muito forte. Professor, como é que você achou esses autores? Fazendo o processo que eu ensinei aqui para cima, tá bom? Então, vamos pegar aqui um outro. Recursos educacionais online, que é um pouco mais diferente, né? Vamos dizer assim. Não é educação, não é fácil de achar. Então vamos lá, base.
Então, eu coloquei educação inclusiva, educação especial, educação aberta. Isso tudo eu encontrei fazendo aquele esquema de strings em estudos qualificados. Recursos educacionais, ó, REA, objetos de aprendizagem, educação online. E aí eu fui procurando exatamente cada palavra dessa e eu coloquei autores na frente, conforme eu ensinei. E aí eu fui encontrar, ó, encontrei José Geraldo da Silva Bueno, achei Maria Tereza Manton, Rosalba Maria, então achei outros livros, outros artigos científicos, outros autores, e aí eu já tenho os teóricos aqui e posso pesquisar um pouco sobre eles. Então é importante que você faça esse processo de encontrar as strings, encontrar os autores, e com base neles você sabe quais são os livros e quais são as pessoas mais importantes daquela área. Então, ó, educação aqui, vamos lá, ó, botar autores, educação inclusiva, Paulo Freire, ok, né? Educação especial, autores, tal, e você vai olhando, tá vendo, ó? Vai procurando estudos sobre essas pessoas, ok, mais educação aberta. Então, você vai fazendo esse processo e vai encontrando autor, não tem jeito, é uma pesquisa, não tem, você tem que ir minerando, né? Ok, então você já entendeu como vai fazendo. E ter os teóricos base, né? Cada capítulo você tem que ter qual a minha base teórica, esses autores. O que eu estou pesquisando, o que eu vou falar aqui dentro. Então, isso te dá muita ideia para você falar aqui dentro. Você pode falar aqui dentro desse capítulo de recursos online sobre educação inclusiva, educação especial, educação aberta, esses recursos educacionais abertos, sobre os objetos de aprendizado. Ah, professor, é muita coisa, então você pode dividir em subcapítulos, né? Recursos educacionais online, você pode criar um outro capítulo lá dentro chamado recursos educacionais abertos e falar, ou criar mais um capítulo para isso. Então, você vai podendo destrinchar e crescendo sua pesquisa diante das bases que vai aparecendo, tá? E aí você faz com todos esses. Então, nós já montamos essa estrutura aqui nas aulas anteriores, você sabe como faz, e aí dali você vai tirando, tá? Então, como que a gente faz para poder entender quais são as bases teóricas prioritárias? Primeiro, a prioridade de base teórica é artigo científico. Em segundo, livro. Em terceiro, qualquer outro estudo, qualquer outra coisa. Aqui ainda se discute no segundo ponto aqui a questão de congresso e essas outras atividades de reuniões e apresentações de seminários, tá bom? Então, cabe a você também, aqui no Monográficos, ó, a gente coloca aqui congresso, né? Se você quer procurar educação aberta, congresso sobre educação aberta, ele vai procurar, ó, não achamos nada, entendeu? Então ele vai procurar alguma coisa sobre isso. Então, quer ver? Talvez, vamos botar talvez educação inclusiva, né? Congresso, vamos ter alguma coisa. Também não achou. Então, assim, se tiver algum congresso, vai aparecer aqui para você na biblioteca de congresso, ok? Então, vamos lá. O artigo é confiável para o meu TCC, professor? Como é que eu vou saber? Então, primeiro, você vai chegar e vai pesquisar quantas citações esse artigo teve no Google Acadêmico. Então, por exemplo, eu peguei um artigo na Cielo, um jogo de tabuleiro. Então, eu vou pegar aqui e vou pesquisar no Google Acadêmico, ó. Veja só, esse artigo, ele nunca foi citado por ninguém. Você pode ser o primeiro, obviamente, mas ele tem uma baixa relevância, porque ainda não foi considerado esse estudo. Não sabe por quê? A metodologia tem que ver com a metodologia que a pessoa usou, enfim, não foi citado. Se você pegar aqui, por exemplo, esse Vygotsky aqui, ó, o estudo dele, só para em nível de comparação, você vai ver que foi citado 340 vezes. Então, esse artigo aqui, ó, é um artigo que ele já foi citado muitas vezes. Alguma coisa, esse conteúdo. Então é importante você dar uma olhada nele para ver o que ele tem tão de especial assim, tá? Então assim, você vai olhando isso. Então ele foi citado 340 vezes esse conteúdo. Então, você pode citar uns artigos mais confiáveis de acordo com a sua formação, igual esse aqui, por exemplo. De onde foi tirado? Isso parece um livro, né? Um livro digitalizado de alguma coisa. Universidade de Minas Gerais. Por que esse material foi citado muitas vezes, né? Talvez ele fala de alguma coisa. Pensamentos, conceitos, ó. Tem conceitos mais livres aqui. É um slide de uma professora, Marta. Tá vendo?
disciplina tal. Então tem que ver quais são os trabalhos que foram citados. Vygotsky, o processo de formação. Vamos ver aqui, ó. Tem que fazer essa mineração. Cotidiano, esse foi citado 248 vezes. Ó, podemos verificar ensino de geografia. Parece que não tem a ver com o que a gente quer, não. Teatro, escola, a partir de... Teatro, escola. Considerações a partir, tá vendo? Teatro, escola. Talvez tenha atividades lúdicas aqui. Tem que dar uma lida, dar uma olhada. Tudo é uma questão de se aprofundar. Então, o artigo foi muito citado. Então, se você tem um artigo publicado, qual o seu desejo em segundo passo? É que alguém cite o seu artigo. Então, quando um artigo ele é bastante citado, é porque realmente ele tem valor. Aquilo que a gente tinha visto, né, foi um slide, não era um artigo, mas era algum material que tem algum tipo de relevância, porque algumas pessoas citaram ele. Depois, em segundo lugar, vem a questão dos livros. Então você vai buscar livro, vai comprar os livros se for necessário, vai ler, obviamente, vai tirar dali, que eu vou ensinar aqui nessa próxima aula, como você vai tirar pontos importantes do livro para você poder usar. E aqui, estudos qualificados com metodologias replicáveis. Então esse aqui é o terceiro estudo. Revisão sistemática, revisão integrativa, revisão narrativa. São pesquisas que ela tem metodologia bem específica e forma de fazer bem específica. Dessa forma, você consegue replicar o trabalho. E isso é considerado alta relevância, tá? Professor, não tem base teórica. Então eu vi lá um aluno falando assim: professor, eu quero fazer um TCC, desigualdade de gêneros nas empresas. Não encontrei material. Então se você for buscar isso daqui, né? Ó, vou buscar no Google desigualdade de gênero nas empresas. Então, você vai encontrar, ó, em empresa, ó, você vai começar a achar, tá vendo? Já vai começar a achar. Mas vamos supor que você não achou, o que você vai fazer? Você vai fazer todo o processo lá de cima de tirar strings. Então eu peguei assédio nas empresas. Então eu achei assédio moral no ambiente de trabalho, achei esse autor, desigualdade de gênero, achei esse autor, fazendo todo o processo que eu ensinei lá em cima. Achei assédio moral, então esses autores, violência, achei esses autores falando de violência, usando aquele esquema dos autores, né? Ética, também ética, achei outros autores. Então, esse papo de que eu não estou achando literatura, entendeu? Às vezes tem literatura, mas a literatura é paga, mas se você não estiver disposto a pagar, infelizmente complica, né? Eu sei que às vezes o dinheiro da gente está curto, né, para poder investir em literatura, mas tem aquela frase, né? Se você acha caro o preço do conhecimento, imagina a ignorância, né? Então aqui, você precisa fazer todo o processo que eu falei. Você tem que destrinchar em partes, que é strings. Inclusive, isso vai ser útil para você, se você estiver fazendo um artigo, você vai colocar lá no seu artigo, né? E você vai procurando, conforme eu expliquei nessas etapas, procurando os autores, depois procurando os livros dos autores, procurando a bibliografia dos autores, e assim vai, tá? Ok. Aqui eu queria recomendar um vídeo para você, que eu vou deixar aqui no card, fichamento do TCC sem ler o livro todo, como que eu faço para você fazer um estudo sem ficar lendo o livro todo, você fazer uma triagem antes de começar a ler o livro, tá bom? E agora, vejo você nessa aula, na próxima aula de como fazer uma citação indireta, né, mais rápida e sem usar o livro o tempo todo debaixo do braço. Eu espero que tenha sido produtivo. Muito obrigado. Deixa aqui abaixo se foi produtivo. Gostou dessa aula? Vai ajudar. Deixa aqui o tema do seu TCC. Sempre eu dou opino, né, caso necessite. Ou deixa a sua dúvida. E a palavra-chave: desenvolvimento do TCC. Espero que você tenha gostado. Vejo você agora na próxima aula. Até lá e bons estudos!